Sempre é tempo de agradecer. A alma que segue grata, ela movimenta em torno de si e no seu mundo íntimo as forças positivas e renovadoras, entrando em comunhão com Deus, que tudo sabe e está presente em todos os locais, preenchendo os espaços aparentemente vazios. É a lei divina, a lei sábia e soberana, que leva todos os seres ao progresso, à evolução física e, sobretudo, à evolução espiritual. E nesses momentos em que passamos o Natal, o simbólico Natal de Jesus, finalizando este ano de muito trabalho, de muito estudo nessa casa bendita, nós temos muito a comemorar, muito a agradecer, porque ainda estamos encarnados, e a reencarnação é sempre a oportunidade de realizar o bem, resgatando o passado culposo e abrindo novos horizontes para compromissos mais arrojados, sendo o colaborador da espiritualidade maior, que em toda parte encontra o campo fértil a semear a boa semente da fé, da esperança e do amor. Iniciamos esse trabalho pedindo a Jesus que despeje as suas bênçãos sobre nós, as suas santas irradiações a penetrar pelos nossos poros, curando o corpo físico, curando o espírito, potencializando a mente para que ela seja criativa, uma fonte capaz de construir uma vida nova, um ambiente saudável, uma convivência harmônica, e pedimos a Jesus que permita aos espíritos superiores estar conosco, trazendo-nos a alegria de viver, trazendo-nos os bons pensamentos, a inspiração para esta hora e os fluidos salutares. Que esse ambiente esteja protegido e na reunião das nossas rogativas, da nossa fé, possamos gerar um campo de luz para que as entidades necessitadas sejam atraídas. Os espíritos sofredores encontrem aqui uma gota de lenitivo, de alívio para as suas dores morais. E no decorrer do transcurso dessa exortação, onde o texto de Jesus fala as nossas necessidades, que eles consigam se desprender das mágoas, do rancor, do ressentimento, do apego à materialidade, seja o corpo que já não o pertence, ou seja a casa, os títulos, o que seja o que for, que eles consigam se identificar conosco neste momento, nessa reunião de estudo, porque trazer Jesus ao nosso meio é sempre ceiar novamente o alimento que nutre a alma e que nos eleva. Jesus, este nome, ele encerra tudo o que precisamos e faz os dois mundos, o físico e o espiritual, vibrar. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos continuar com o nosso estudo. Hoje nós vamos ver do livro 3, o módulo 4 e o roteiro 2, Aprendendo com as Curas, Ressurreição da filha de Jairo. O roteiro 1 das curas foi estudado quarta-feira passada, a cura da mulher que sangrava. Hoje então nós vamos ver a ressurreição da filha de Jairo.
interpretação do texto evangélico. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 22 a 24. Então aqui está falando que um dos principais da sinagoga. A sinagoga era a igreja da religião predominante, onde Jesus se encarnou, lá na Palestina, na Judéia. Se ele era um dos principais, quer dizer, era uma pessoa que entendia da religião do judaísmo. Qual é a situação que está colocada aqui? A filha de Jairo estava moribunda. Desde o primeiro versículo nós percebemos que o pai não considera que a filha esteja morta. Por que a gente tem que falar isso? Porque aqui vai ser uma cura que é catalogada como ressurreição. E é muito polêmico o entendimento sobre a ressurreição. Tem vários entendimentos, né? O que o judeu da época de Jesus entendia por ressurreição? Os judeus da época de Jesus, eles mal entendiam da existência da alma e como que a alma se ligava com o corpo. Eles sabiam de alguma maneira, pela tradição espiritual deles, que o espírito podia voltar, mas eles não desenvolviam esse tema. Eles ficavam em outros assuntos da religião, da fé. Eles não tratavam muito desse assunto, porque também faltava uma compreensão. A gente tem que se transportar para o tempo e ver que isso daí é há 2017 anos. O ano que vem nós vamos falar 2018, né? 2017 anos. Não dá nem para contar no dedo 2000, né? É muito ano, né? É muito ano. Então imagine o que era a ciência naquela época. Quase nada. E que era a compreensão de mundo, mesmo dos fenômenos da natureza? Quase nada. Então eles sabiam que existia alma. Lógico, se eles acreditavam em Deus, acreditavam que devia fazer o bem para poder herdar alguma coisa de bom, eles acreditavam na sobrevivência da alma, mas eles não tinham nenhuma ideia de como é que vivia os espíritos no mundo espiritual, se eles podiam não se comunicar com os chamados vivos, e mesmo a sua alma, sobre a sua alma. Hoje nós temos facilidade. Vamos ser sinceros, a doutrina espírita é a que mais explana sobre a existência da alma e do seu corpo perispiritual, de como que o seu corpo perispiritual se relaciona com o corpo físico, sendo ao mesmo tempo o intermediário entre a alma e o corpo físico, e sendo também o perispírito o veículo das manifestações, da vontade, do sentimento, né, das vibrações da alma, e também o veículo pela qual ela acolhe do ambiente onde ela esteja as sensações, mas pouco nós sabemos de verdade sobre isso. Sabemos também que através do padrão mental, quer dizer, a somatória de todas as encarnações que o espírito teve, de tudo que está registrado na sua mente, como consequência das ações positivas ou como consequência das ações negativas, a mente reflete sobre esse corpo perispiritual como se esse corpo fluídico fosse um espelho da mente. Quanto mais limpa é a mente, né, paz de espírito, que nós estudamos tanto esse ano no Evangelho, né, coração limpo, a consciência tranquila, mais refinado, mais transparente, mais luminoso é o perispírito. Mas também as coisas negativas que nós fizemos e que nós mesmos desaprovamos, a nossa mente projeta para esse corpo perispiritual, que modela um corpo físico, um corpo biológico para a próxima encarnação. É isso que nós sabemos? Então, estudando todo dia a doutrina espírita, nós sabemos muito pouco. Imagine eles, nós não sabiam quase nada. Então, quando se falava em ressurreição, eles entendiam a ressurreição como a volta do espírito, mas no mesmo corpo. Agora, eles não sabiam que jeito que isso acontecia. Então aqui o pai, que era um homem da religião,
Ele era o principal da sinagoga. A sinagoga é o templo do judeu, onde ele faz lá os seus cultos, os seus rituais, as suas oferendas a Deus, onde eles estudam os pergaminhos das escrituras sagradas, em particular, né, das antigas escrituras do Velho Testamento, porque são os grandes defensores e guardiões do ensino de Moisés. Mas ele não fala: minha filha está morta. Todas as outras pessoas achavam que ela já estava morta. Logo no primeiro versículo nós vamos ver que o pai vai em busca de Jesus, sendo um judeu e os judeus não acreditavam nos ensinamentos de Jesus. Olha que coisa. Os judeus não acreditavam nos ensinamentos de Jesus, mas reconheciam o grande poder moral e magnético de Jesus. E a gente faz isso daí mesmo, né? Sem querer comparar o Chico Xavier com Jesus, embora nós saibamos, outro dia eu estava conversando, né, Célio? Nós saibamos que o Chico Xavier já estava no cristianismo desde a época que Jesus aqui passou, e deve ter sido uma das figuras ali, algum dos apóstolos de Jesus. Mas sem querer comparar, porque mesmo os apóstolos a gente sabe que está bem distante de Jesus. Mas quantas pessoas que falam: eu não acredito no Espiritismo, quando fala Chico Xavier, fala: mas o Chico Xavier é uma outra coisa. Eles não falam isso para nós? Até hoje. E muita gente, quando precisava, sofreu muito, ou pela desencarnação de um filho, de uma filha, ou de uma esposa, ou passou por uma situação de doença gravíssima, mesmo sendo de outra religião ou de religião nenhuma, foi buscar a orientação do Chico Xavier. Não acredito no Espiritismo, mas o Chico é outra coisa. Eles acreditavam na bondade do Chico, né? O amor dele. E aqui a mesma coisa, os judeus não acreditavam em Jesus. Se a gente estudar a passagem do judaísmo para o cristianismo, foram poucos judeus que fizeram a passagem do judaísmo para o cristianismo. Até hoje, a maioria não aceita os ensinamentos. E a gente sabe por quê. Porque o fundo de tudo isso é o orgulho. O povo judeu, eles tinham muito orgulho do conhecimento espiritual, que, olha só, né? Conhecimento espiritual que é para libertar. Eles tinham profundo apego e orgulho do conhecimento espiritual que eles tinham e que as outras nações não tinham. Eles se achavam o povo eleito. Agora, Jesus vem falar que todo mundo é igual? Eu não quero. Esse ensinamento eu não quero. Ele desagradou várias vertentes, né? O judeu, porque se eu sou igual, então tanto eu que sou há milhares de anos, porque já vem desde capela, eles vinham, né? Adorando um Deus único, vou ser amado por Deus da mesma maneira que um pagão? Então não quero saber dessa história. E os romanos menos ainda, porque falava: eu sou igual a um escravo, daqui a pouquinho vai mandar eu servir alguma coisa para o escravo. E Jesus não fez isso? Jesus não beijou o pé do apóstolo Pedro? Olha, Pedro, estou te dando um ensinamento, né? Se você quiser ser igual a mim, você tem que servir a todos, porque eu vim para servir e não para ser servido. Então esse ensinamento eles não queriam, de amor, de humildade, de igualdade, todo mundo é igual, não queria. Mas reconhecia a diferença espiritual de Jesus, que deveria ser uma coisa maravilhosa, né? Jesus devia se destacar no meio da multidão, e eles não eram bobos, eles perceberam a autoridade moral e o poder magnético. Então, a filha estando moribunda, esse judeu, que era um dos principais ali do templo, foi em busca de Jesus, pedir a Jesus que curasse a sua filha. Vamos ver o próximo versículo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36.
Aí então chegaram os outros companheiros da religião, os outros também eram, pelo que fala o versículo, né, os principais, quer dizer, os frequentadores, os conhecedores da religião, os que representavam aquela sinagoga perante a comunidade, que falaram: por que você aborrece o mestre? Veja que eles também não aceitavam o ensinamento de Jesus, mas chamam Jesus de mestre. Esse tratamento de mestre não se dava para qualquer um. Para chamar alguém de mestre naquela época, a pessoa tinha que saber mais do que todos ali mesmo, tinha que ter alguma coisa especial, alguma coisa que diferenciasse. E eles falam para o pai, o Jairo, que é o pai da moribunda: mas ela está morta. Se ela está morta, para que você está cansando o mestre, aborrecendo ele? Deixa ele continuar com o trabalho dele, fazer outra coisa. Olha, muita gente acredita em milagre, e a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que um milagre, assim como a maioria das pessoas entende, ele não existe. Porque o milagre, por definição de dicionário, ele é alguma coisa que está acima da natureza, né? Está fora da natureza. E o Espiritismo, através dos princípios que eles vêm nos ensinando, a observação dos fatos, da realidade, mostra que tudo está dentro da natureza, e que tudo que está na natureza, tudo que flui nela, vem de Deus, e Deus autoriza. O que falta muitas vezes é a gente compreender como é que funcionam os mecanismos e utilizá-los com muita vontade, com muita confiança e com preparação. E tem coisa que a gente, com vontade, confiança, a gente já faz agora, e tem coisa que precisa de um pouquinho mais de preparação, né? Preparar melhor, buscar mais recursos, mas tudo a gente pode, conhecendo esses princípios na natureza. Por que nós estamos falando isso? Porque se a menina tivesse morta, assim também tinha acontecido com Lázaro e com o filho da viúva de Naim. Lembra que nós estudamos essa passagem? Jesus ressuscitou Lázaro e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E essa ressurreição do filho da viúva de Naim foi uma coisa fabulosa, porque Jesus estava chegando na cidade e eles estavam carregando o moço num lençol. Eles amarravam no lençol, punham umas varas, né? E ficava um segurando na frente, outro atrás, e eles iam passando com o suposto cadáver, o suposto morto, e a mulher, que era viúva, não tinha ninguém para poder ajudar, ser companheiro ou ajudar a sustentar, ela vinha chorando muito, e Jesus se compadeceu, parou ali e ressuscitou o filho dela, e ele voltou a andar, voltou à vida, a dar vida ao corpo e a andar e a se movimentar. Mas nesses 3 casos não havia ainda tido a morte, porque se a morte ocorrer, não há quem faça o espírito reanimar um corpo morto. Nem Jesus faria isso, né? Porque ele mesmo disse que ele não veio derrogar a lei, que ele veio fazer a lei cumprir, seja a lei natural, a lei divina, né? Ou as leis, mesmo as leis que servem para organizar a sociedade naquele momento, elas devem ser respeitadas. Jesus não desrespeitou nenhuma, nem as leis dos homens ele não nos respeitou. Ele só fez uma separação daquilo que o homem colocava como sendo uma coisa de Deus, né? Uma lei de Deus, a voz de Deus, ou a palavra de Deus. Isso ele separou mesmo. A árvore que meu pai não plantou vai ser retirada. Mas ele era muito respeitador. Então o que acontece? A gente tem aprendido na doutrina espírita que as pessoas, elas morrem, às vezes elas morrem e não desencarnam. São a maioria das entidades que se comunicam no trabalho mediúnico. Porque aquele espírito que teve uma programação para vir aqui na Terra, viver uma quantidade de anos, vamos imaginar lá, ele veio para viver 80 anos. Então o seu espírito se liga ao corpo físico
e dá forma a ele, né? Desde o embriãozinho que está ali no ventre da mãe, dá forma aos órgãos, a todo o corpo, e ganha ali uma cota de energia, de vitalidade, para viver esses 80 anos. E ele está então ligado ao corpo físico por fios fluídicos. Se ele vai vivendo uma vida digna, uma vida correta, de respeito ao seu corpo, de respeito às outras pessoas que convivem com ele, respeito à lei divina, o corpo físico ele vai desgastando, a célula vai desgastando junto com a energia que também vai se desgastando. Quando chegar na época dele retornar ao mundo espiritual, é quase assim, coincide. As células elas já não têm mais condições, né, de reparo, e a energia já se esgotou. Aí aquele espírito ele se desliga e ele vai facilmente para o mundo espiritual. Esse espírito, nessa situação que nós relatamos agora, esse espírito, como nós colocamos agora, ele se desprende e vai, muitas vezes auxiliado pelos familiares espirituais, vai para a pátria espiritual. E nós chamamos ele de completista. Dizem que é a coisa mais maravilhosa que tem, quando o espírito deixa a terra na desencarnação, na condição de completista, que ele é recebido com glória no mundo espiritual, porque ele completou até o último segundo o trabalho que ele tinha que fazer. E a gente sabe que não é fácil. Se completou é porque soube se preservar, soube, né, utilizar os dons divinos que Deus deu. E por completar a encarnação, ganha o direito de escolher a sua próxima encarnação. Isso não é pouco. Isso é um salto evolutivo. Porque quando você escolhe com quem você vai vir, o tipo de tarefa que você vai realizar, as coisas ficam muito mais fáceis. Aqueles que vão vir te apoiar. É diferente de quando se reencarna por imposição, a reencarnação compulsória, né? Porque na ressurreição nós vamos entender isso. Para o Espiritismo, a ressurreição é a reencarnação. E a reencarnação no retorno de um novo corpo, não como entendia o judeu. Na verdade, que foi colocado para a gente aqui, que o judeu não entendia nada disso, né? Mas a ressurreição, na linguagem espiritual, ela pode ser o ressurgimento, a libertação do espírito, o retorno, aquela pureza que ele tinha quando ele foi criado por Deus, ou a condenação do mal também. Que em outra linguagem, linguagem que nós acabamos de falar, a espírita é encarnação da alma arrependida, mas a alma que completa o seu trabalho tem o direito de escolher sua nova encarnação. E ao espírito que desprezou os dons da vida, desprezou o tempo que estava aqui, não fez o que tinha que fazer, às vezes reencarna porque é forçado a reencarnar. E aí tem gente que diz, mas cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é do jeito que a gente pensa. O livre-arbítrio, ele é limitado também. E às vezes almas que estão muito acima de nós, para ajudar a nossa evolução, faz escolha por nós. Depois lá na frente a gente vai perceber que foi o melhor, né? Porque tem espírito que, se você deixar por ele mesmo, ele fica acomodado, né? Pensou se nós não tivéssemos que ganhar o dinheiro para comer, não ia ficar deitado no sofá o tempo todo, não é? Se não tivesse uma motivação, a gente ia ficar, porque é gostoso ficar deitado no sofá. É delícia, ainda mais quando chove assim. A gente tem que ter uma motivação. E às vezes a motivação, ela não vem do próprio espírito, porque ele está muito atrasado. E aí então, as almas tutelares, que são aqueles familiares, eles escolhem por reencarnar. Resumindo a história, se o espírito desprendeu todos os laços e todos os fios, ele desencarnou. E aí não tem mais o que fazer. Ninguém consegue. Ninguém, nem Jesus, com aquele poder que ele tinha, conseguiria fazer com que a filha de Jairo, Lázaro, ou o filho da viúva de Naim voltasse a um corpo que já estava morto.
Então o que a gente entende aqui? Que ela não estava, como o pai diz lá no primeiro versículo: Mestre, ajude, cure a minha filha, que ela está moribunda. O pai estava correto, ela estava moribunda, ela não estava morta. Já os companheiros de Jairo, os companheiros lá do templo dele, achavam que ela estava morta. Ali para frente a gente vai perceber por quê. Mas olha o que Jesus fala para Jairo: não temas, crê somente. Essa é uma lição para todos nós, para a gente, no momento de crise, de dificuldade, não temer. Porque tem muita gente, às vezes nem é por maldade, é por hábito, tem sempre a mania de trazer um aspecto negativo, né? E coloca todo mundo que está ao redor a toda a prova no momento de dificuldade. E agora, o que você vai fazer? Não fazer nada, ou seguir o fluxo, tendo fé em Deus, porque Ele está no comando, né? Então ele fala aqui, o texto, que no momento de maior dificuldade, seja um problema físico, um problema emocional, espiritual, financeiro, a mensagem mais forte nesse versículo é Jesus falando: não temas, crê somente. Porque a gente não sabe o que está no desígnio de Deus. Deus pode fazer a coisa dar uma reviravolta no último segundo, não é? E foi o que aconteceu com a filha dele. Para os companheiros, a filha estava morta, e nós acabamos de falar, se ela tivesse morta, se os fios fluídicos, todos eles tivessem sido rompidos, realmente ali não tinha o que ser feito, somente consolar a família, ou levá-la à compreensão de que a vida continua, de que haveria a possibilidade do reencontro. Mas quem é que sabe? Quem é que sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, se preservar das pessoas pessimistas, não dar ouvido, não abrir a audiência para quem é pessimista. Quantas coisas difíceis que nós não passamos na nossa vida este ano, quantas coisas difíceis que nós não passamos. Aconteceram coisas maravilhosas, coisas boas. É só para interpretar o texto. Quantas coisas difíceis que nós não passamos. E na nossa vida, desde o dia que nós encarnamos na Terra, quantas coisas difíceis nós não passamos. Não estamos aqui? Se a gente tivesse dado ouvido para a negatividade, para o pessimismo, e ele vem na forma de encarnado e vem também na forma de espíritos desencarnados, porque eles ventilam, eles sopram na nossa mente a destruição, o desânimo, o desalento, e Jesus fala: não tema, crê somente, para o Pai. A menina devia sofrer do que hoje a medicina com mais propriedade fala: síncope, catalepsia. Eu tive na minha família uma irmã mais nova do meu pai, chamava, por ironia da vida, chamava Vidinha, Vida ela chamava, e por ser a caçula, dava um nome para ela de Vidinha. Agora estão todos desencarnados, então eu posso falar. Eles não gostavam muito de falar isso na família, nenhum falava. Mas ela teve essa síncope, essa catalepsia, e ela foi enterrada viva. Ninguém sabia que ela foi enterrada viva. Quando for descobrir, morreu um outro parente, e aí teve que violar, né, como é sempre feito, a sepultura. E na hora que foram tirar, tinha marcas das mãos dela no caixão, e o cadáver, né, o esqueleto estava virado, e nem o morto vira no caixão. Então isso acontece, e ainda acontece. A medicina hoje tem, e os médicos, né, são treinados para perceber algumas reações, alguns reflexos, mas acontecia. E aconteceu isso daqui com a filha de Jairo. Ela não estava morta. O que acontece no caso de síncope? O espírito se desprende do corpo e ele fica ligado por um fio muito tênue, e ele entra no estado de torpor. Em alguns casos ele até consegue ouvir o que está ao redor, mas ele não consegue dar resposta, e o corpo fica inerte e fica frio, sem nenhum sinal vital,
como se estivesse morto. Precisa ser muito perito para perceber que a pessoa está viva. Mas Jesus, que tudo sabe, né? E que tudo vê e vê à distância, sabia que ela não estava com os fios, com os laços desprendidos. Você vê como... O que a gente sabe da vida, né? O que a gente sabe? A gente pensa que sabe alguma coisa, não sabe nada. E Jesus foi, acompanhou aquele pai sofrido, estava com a filha moribunda, e foi até onde ela estava. Vamos ver o próximo versículo. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então olha a situação. Outro dia nós estávamos revendo aquele vídeo que trata da desencarnação de Dimas. Todo mundo lembra? Deve ter lido, porque a gente estuda, né, na Casa Espírita, o livro de André Luiz. Mas um grupo fez um filme da desencarnação de Dimas. Vocês lembram desse vídeo? Nós chegamos a projetar aqui. Você viu? Naquele caso, era na desencarnação, né? Não era no retorno do espírito. Vocês lembram daquela imagem que foi muito bem ilustrada lá, e que a viúva e os familiares do Dimas plasmavam com a mente uma rede fluídica e não deixava ele desencarnar? Atrapalhava? Atrapalhava. O que a espiritualidade teve que fazer? Lançar fluido ali, dar uma cota a mais de fluido, de energia para o Dimas, e aparentemente ele melhorou. Hoje a gente não ouve muito falar isso, mas no antigo falava muito, que era a melhora da morte. A melhora da morte. Então, como ele deu sinais que ele estava melhor, a mulher descansou e foi para um outro ambiente. E os familiares deixaram de lançar aquelas teias fluídicas e estava atrapalhando o desencarne, o desligamento. Aqui é o contrário, né? A negatividade, mesmo sem às vezes a intenção, mas o lamento, o choro, a reclamação, ia atrapalhar o trabalho de Jesus. Então ele tirou todo mundo, só levou o pai e a mãe, porque ali quem que estava com aquela vontade, aquela fé firme que a filha ia curar? O pai e a mãe. E ele escolheu os 3 apóstolos, os 3 apóstolos dele. Ele cita quem que é Pedro, Tiago e João, aqueles que maior recurso tinha de vibração mental superior, Porque ele fazia alguma coisa, era os 3 que davam suporte. Quando ele subiu no monte da porta, Porque esses 3 espíritos, de todos eles, é aquele que tinha a mente num padrão vibratório mais elevado. E aí manifesta todo o poder dele, né? Falando a menina, o espírito da menina. Menina, eu te digo, levanta, né? E a menina voltou, o espírito com o perispírito da menina voltou para o corpo, trazendo uma reserva vital, de fluido vital enorme, porque o poder de Jesus, com a vontade firme que ele tinha e a autoridade espiritual, fez com que ela se colocasse de pé. E como ela tinha 12 anos, né, ela ficou de pé, porque se fosse um bebê, ia ter que ser pega no colo, ia começar a chorar. Então com 12 anos ela já ficou em pé. Aqui mostrando a capacidade de cura
de Jesus, e mostrando que mesmo nas situações mais difíceis a gente tem que guardar a fé, porque ninguém de nós encarnado somos capazes de aferir como é que a misericórdia de Deus vai agir. Ninguém tem essa condição de saber. Em todas as situações da vida, nós temos que guardar o positivismo, o otimismo e colocar-nos como instrumento na mão da espiritualidade, dos espíritos superiores, para aquilo que eles acham que a gente seja útil para ajudar no caso, porque nós mesmos não sabemos como é que essa misericórdia divina ela vem atuar e qual é o objetivo dela. E ela é infinita, então ela traz esse infinito amor. Mas aqui a gente tem que também entender que muitos, segundo nos fala o texto, que muitos espíritos estão mortos e sepultados no túmulo de carne. E que essa é a verdadeira ressurreição que traz o cristianismo. Nós vamos entender isso para finalizar o estudo. Jesus trouxe a menina de volta. Ele usou com misericórdia para atender um pedido do pai e da família, mesmo porque ela não estava desligada do corpo. Ela só precisava desse comando, desse poder superior e dessa capacidade de cura, esse magnetismo que Jesus tinha para oferecer. Mas o que fica bem forte no estudo do Evangelho de Jesus é que a cura definitiva a que Jesus se reporta será sempre a cura do Espírito. Então por isso que finaliza esse roteiro falando que há muitos espíritos sepultados no túmulo de carne. Quer dizer, tem muitos chamados vivos, muitos espíritos que estão encarnados e sem nenhuma doença física, sem nenhuma moléstia física aparente, que está completamente morto espiritualmente, com necessidade de ressurgir para esta alegria, para essa vida espiritual. E cada um deles tem um tempo, Nós vamos ler aqui o trechinho final e vai falar, cada um tem um tempo, porque às vezes aquele que está completamente adormecido, anestesiado, endurecido para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, de uma hora para outra ele pode acordar buscando essa verdade. Então finalizemos lendo esse trechinho que diz exatamente isso. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alongam em vão para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembra do menor dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações espertos se ergam para a vida, se levante para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no sorgimento. Essa é a doutrina espírita.